Aí, minha gente, vê se o áudio tá bom. Será que tá pegando já? E aí, se tá pegando bem. O som, vê se o som tá ok. Vê se o som tá ok, a iluminação. Ô, minha gente, boa noite. Estamos começando aqui o nosso programa Jurema em Foco, né? Nessa noite de segunda-feira. Eu queria que vocês que estão assistindo aí, desse aí uma resposta se o áudio está bom, se o vídeo também, a luz está boa, a iluminação está boa, né? Cadê meus amigos aí, meus companheiros aí de Facebook, né? Os Face espectadores, né? Nossos colegas aí, nossos amigos. Eu queria que aproximasse um pouco mais a câmera, porque a minha visão não está dando muito bem para ler ali. Deus abençoe, graça abaixo. Deus abençoe. O Olorum Tupã te abençoe. Eita, oi Carminha. Boa noite, meu amor. Boa noite. Afasta um pouquinho. A minha irmã aí assistindo, né? O pessoal participando, né? Quero saudar todos com uma boa noite, dizer para vocês que é um prazer mais uma vez estar fazendo essa transmissão aqui ao vivo, falando um pouco sobre o nosso conhecimento sobre a Jurema, sobre o caminho dessa Jurema, sobre a tradição da nossa Jurema, né? Numa compreensão bem elucidativa, né? Que a gente possa passar uma informação boa para você que está nos assistindo nesse momento, trazendo informação qualificada na medida do possível, né? Uma informação qualificada da nossa compreensão do que é o culto da Jurema. Quero saudar todos com uma boa noite, pedindo licença a todos os pajés, a todos os encantados da Jurema, né? A todos os encantados da Jurema. O Olorum Tupã abençoe, Pai Alexandre. Tiago Lúcio, boa noite. Pedindo licença aqui a todos os pajés da Jurema, pedindo licença em nome de Tupã e Mãe Tamaim, todos os príncipes e princesas da Jurema, pedindo licença aos juremeiros que já se foram fisicamente, seu João Romão do Nascimento, né, seu Antônio do Monte, meu respeito a seu Antônio do Monte, seu João Romão do Nascimento, seu Heleno, meu respeito a ele, vó Lídia, meu respeito à senhora, Dona Dora Preta, uma grande juremeira que morava aqui no Ibura, né? Foi uma exímia juremeira, ali da Lagoa Encantada, onde ela tinha o seu terreiro. Pai Heraldo da mestra Maria Luziara, do mestre Manuel Quebra-Pedra, um grande juremeiro, que aqui o Ibura perdeu há alguns anos atrás, né? Eu estou anotando para não ser injusto, para procurar não ser injusto com as pessoas. Pai Heraldo lá de Três Carneiros, meu respeito, um grande babalorixá, um grande juremeiro, que infelizmente nos deixou, né? Dona Edith de Caiá, uma grande juremeira, que tem hoje a família, né, de seu Edilson, todos cultuando aquela casa de tradição de Jurema, que eu respeito e saúdo com uma boa noite. Saúde e meu respeito a essa nobre família, essa corte de Jurema, né? Saudando aos juremeiros que ainda estão ao nosso convívio, ao nosso conhecimento, graças ao bom Deus, nosso Pai Tupã. Dona Dora, né? Minha querida Dona Dora, que eu tenho a honra de ser sacerdote da casa dela. Cremilda, Dona Marta, né? Dona Marta, Cremilda, meu amigo Maurino, né? Sempre é um juremeiro também muito reconhecido. Dinha, meu amor, um beijo para você. Dinha Maria, minha grande amiga, uma boa noite para você. Espero que o programa esteja à altura de vocês, que a gente possa fazer essa transmissão. Eu quero oferecer esse programa hoje a duas pessoas, uma que graças a Deus ainda está conosco e outra que retornou, né, à massa de origem, o saudoso Malaquias, né? Termínio, ao nosso querido Malaquias, que foi do sítio do Pai Adão, era um cantador de coco, fora do comum, era uma pessoa de extrema consideração, um sacerdote de orixá, muito querido, muito respeitado,
né? Então o meu aú, o meu respeito a ele. E aos que estão vivos, né? E aos que estão vivos. Quero oferecer esse programa à tia Tâmara, filha carnal do grande juremeiro Antônio do Monte. Seu Antônio do Monte, aú, meus respeitos a ele. Irmã de Júnior Ogé, de Carlinhos. Então eu ofereço esse programa hoje a essas duas figuras que são importantíssimas, né? Uma que já desencarnou, que foi o nosso Permínio, nosso mais conhecido malaquês do sítio, grande cantador, cantava lindamente para os orixás e também cantava para Jurema, cantava coco. Para mim é uma alegria, uma honra ter compartilhado do conhecimento da amizade dessas pessoas. E tia Tâmara, graças a Deus, tia Tâmara de Oxum, né, filha do respeitoso seu Antônio do Monte, uma grande alorixá, filha de Oxum, uma grande juremeira, né? Então eu quero dedicar esse programa à senhora tia Tâmara, que eu tenho um carinho, um amor muito grande à senhora aqui no meu coração. Meu respeito à minha família de axé, meu pai José Guaraci Felipe da Costa. A benção, meu pai. Sei que o senhor está aí em trabalhos fora de Pernambuco, então eu peço, rogo meus pedidos de bênçãos, que tudo dê certo nesse trabalho, que o senhor esteja muito bem acompanhado, como sempre, de Ojebi, de todos os nossos ancestrais, de Opel Otanã, que abençoe seus trabalhos, que esteja tudo de positividade. E saudar meus irmãos, né? Júnior Pereira, que botou aí o comentário, Júnior de Ogum, meu querido irmão, meu respeito, meu irmão, né? Jorge Ribas, Gleice e tantos outros irmãos, não quero aqui deixar de citar, né? O grande babalorixá pai José Messias, sua bênção, pai Messias. Meu respeito ao senhor, o senhor é uma das reservas que a Jurema tem em Pernambuco. Eu sei do seu trabalho, eu sei do respeito, da dinâmica do seu trabalho, o senhor do mestre Manuel da Pinga, certo? É uma grande alegria para mim, para esse simples juremeiro, ter pessoas como o senhor para continuar essa missão, porque eu estou cansado de dizer, minha gente, eu não estou aqui, eu não estou fazendo essa transmissão com o intuito de desrespeitar ninguém, de afrontar ninguém. Eu não estou aqui fazendo essa transmissão no intuito de querer ser detentor ou maior conhecedor do culto da Jurema. Eu estou falando da Jurema que eu conheço, da Jurema que eu fui preparado, da Jurema que eu nasci, né? A Jurema do meu saudoso pai Brivaldo, da minha mãe Eunice, aô, e minha madrinha Josefa Quintino da Luz, dona Zefinha, que foi minha grande professora de Jurema, que teve terreiro aqui no Ibura, né? Aqui no Ibura, aqui em frente ao terreiro do seu Hermes, que é também outro grande juremeiro que nosso Ibura tem, seu Hermes. Meu respeito, seu Hermes, seu Nelson também, meu respeito. E ela tinha o terreiro dela ali em frente ao terreiro de seu Hermes. Minha saudosa professora, né, madrinha Zefinha, que muito me honrou de ser uma pequena folha dessa rama maravilhosa que foi essa Jurema, a Jurema do meu querido caboclo João Gomes, que me preparou, me consagrou nos caminhos da Jurema, né? Então, eu quero saudar aqui a todos os encantados, ao mestre Carlos, ao mestre Tertuliano, ao mestre Paquivira, né? As entidades de tanta força que nos ensinam diuturnamente o que a gente precisa aprender, degustar dessa Jurema, aprender dessa Jurema, do carinho dessa Jurema, né? E saber informar as pessoas coisas qualificadas, coisas que são importantes para a nossa Jurema, coisas de grande importância para o culto da Jurema. Infelizmente, esse culto da Jurema, eu tenho recebido vários e-mails do Brasil inteiro e até de fora do país. Alguns eu ainda não respondi, porque eu minha linguagem ainda só é brasileira, né? Eu não tenho muita compreensão nesses outros idiomas, mas eu tenho recebido e-mails da Espanha, da Itália, de Portugal, e até pessoas de Moçambique, né, na África, no continente africano. E eu fico muito satisfeito de poder estar passando essa informação sobre o culto da Jurema, uma religião que permeia o nosso conhecimento do nosso país, e que a gente tem uma alegria muito grande em poder trazer o que foi, mais uma vez, o que foi que me trouxe a essa informação de Jurema, né?
que me trouxe a informação de Jurema. O que trouxe a informação de Jurema, colocar essa informação a público, colocar essa informação no Facebook, né? Diante de tantos desmandos que a gente vem observando no culto da Jurema, né? Meu pai abençoe Márcia Tavares. Forte abraço. Meu irmão de Jurema, Marcos Gomes, lá de São Paulo, grande juremeiro, viu? Grande juremeiro. É uma pessoa de uma grande felicidade que eu tive de assistir a preparação dele na Jurema, a saída dele. Pertence às folhas da Jurema de Mãe Terezinha Bulhões, a nossa querida Mãe Terezinha de Iemanjá Sessu, né? Uma grande alorixá, uma grande juremeira, uma mulher que eu tenho um profundo carinho, profundo respeito, a conheço há muitos anos, desde a casa do saudoso Pai João, né? Eu conheci Mãe Terezinha há muitos anos e tenho uma felicidade de compartilhar hoje, um dia como um Iaô que fui, um dia como iniciante que fui, e hoje como Babalorixá. Isso me deixa muito feliz. Então eu pensei em fazer esse programa, essa transmissão ao vivo, diante desses desmandos que a gente tem observado, né? Que a gente tem observado dentro das redes sociais. Minha gente, eu acho que alguém tem que falar. Eu não estou aqui, repito mais uma vez, eu não estou aqui como o sábio, como o codificador. Quem sou eu? Eu sou uma folha no pé da Jurema, eu sou mais uma bagezinha, eu sou mais um afro que brotou nos caminhos da Jurema. Mas o que me trouxe aqui a fazer essa transmissão, a fazer essa programação aqui com vocês, foi diante de tanta coisa que a gente vê aí, tanta coisa que não pertence à nossa Jurema, tanta coisa desrespeitosas, afrontosas, né? Coisa de péssima qualidade. Meu filho de Santo Greicinho está aí assistindo. Beijo, meu filho. Iemanjá te abençoe, a Jurema Sagrada. Beijo a Nalva, a Valt, meus filhos queridos lá do Ilê de Iansã de Dona Dora, meus filhos queridos, né? Muito obrigado por estarem assistindo. Tem Cícero também, tem outros que estão aí acompanhando. Então o que me instigou a fazer essa transmissão foi de ver tanta da mentira, tanta da enganação, tanta da covardia, porque não existe outra terminologia. É covardia, minha gente. Adriana Freire Aragão, minha querida, minha afilhada lá de São Paulo. Lucas da Paraíba está aí nos acompanhando. Boa noite, Lucas. Meu respeito a mestra Jadecília, grande juremeira da Paraíba, que deixou essa semente maravilhosa. Foi Nina, você e aí a família, para dar continuidade a essa ciência bonita e importante da nossa Jurema, né? Vera Lúcia, Dona Cícera, um beijo, minha velha, outra minha velha do coração, né? Beijo para você, Vera. Deus te abençoe, Lorum Tupã te abençoe. Forte abraço aí, transmita aí para Dona Cícera, que é minha filha, né? Com Mãe Terezinha, que é uma criatura que eu tenho um profundo respeito. E ai de mim, se não fosse ela e você aí muitas vezes, né? Então o que me trouxe a fazer essa programação, a fazer essa transmissão? O Lorum Tupã abençoe, Lucas. O que me trouxe a fazer isso é um verdadeiro estado de anarquia que nós estamos vivendo. Minha gente, a fé é algo muito importante. A fé, a gente mexer com a fé dos outros, é mexer com a vida, é mexer com o sentimento, é mexer com a dignidade das pessoas. Então a gente tem que ter uma responsabilidade, é um dever, certo? É um dever não só meu, mas eu invoco aqui outros juremeiros, outras juremeiras, que vêm a público fazer suas transmissões, fazer suas gravações, colocar o vídeo ali no YouTube, transmitir as informações importantes da nossa Jurema, certo? Para combater esse descalabro que vem ocorrendo, né? Essa falta de respeito. Nós temos aí terreiro como do Pai Messias, que é de uma disciplina ímpar nos seus trabalhos, né? Eu tenho informação há muitos anos da forma que a Jurema é cultuada na casa do Pai José Messias, certo? Então são na casa dele e de outras pessoas. Então quem somos nós? Nós somos discípulos de uma Jurema. Nós somos discípulos de uma tradição. Então, por essa tradição, como é, minha gente, que a gente pode jogar na lata do lixo o que minha avó Lídia, né, a avó de Manuel Papai, sacerdote do sítio de Paiadão, que era uma grande juremeira, o que é que a gente faz com o legado dessas pessoas? Dona Fortunata,
outras e outras que deixaram o seu conhecimento para chegar hoje uns embusteiros e faltar com respeito, e vilipendiar, e esculhambar, e maltratar, e maldizer, e dizendo-se juremeiro. Então isso eu não aceito, isso eu não aceito. E diante de ver os desmandos, a falta de vergonha, a falta de pudor dessas pessoas, o jeito dissimulado que essas pessoas vêm se promovendo nas redes sociais, no YouTube, em outros meios de comunicação, desrespeitando, vilipendiando a tradição. Então eu tenho a obrigação, como juremeiro, de trazer essa informação, trazer uma informação qualificada, trazer uma informação para que esclarecer, porque muito do preconceito que nós sofremos é diante disso, da falta do conhecimento, da falta de conhecimento do que é a religião, do que é a tradição. Então eu estou aqui fazendo a minha parte. Eu tenho sido, minha gente, infelizmente, eu tenho sido muito atacado. Inclusive pessoas da nossa própria tradição de terreiro têm me atacado dizendo que eu quero me promover. Eu não preciso me promover, eu não preciso, eu sou um homem pobre, mas sou uma pessoa que sou rico da espiritualidade. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, certo? Tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho pessoas ao meu redor que me dignificam. Agora, eu passar por essa vida sem fazer nada por isso, sem deixar cumprir a missão que Deus me deu, isso seria um ato de extrema covardia. E eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Então, são diante desses desmandos, diante dessas faltas de respeito, que a gente tem que se pronunciar, porque o pior é o silêncio das pessoas de bem. A gente não pode concordar, a gente não pode ficar omisso diante do que vem ocorrendo, certo? Pessoas se dizendo incorporadas, fazendo todo tipo de vilipêndio, e a missão que aqueles juremeiros e aquelas juremeiras, seu Antônio do Monte, né? Seu Antônio do Monte, seu João Romão do Nascimento, Dona Edith de Icaiá, seu Heleno da Mostardinha, Pai Heraldo de Três Carneiros, né? E outros tantos, minha madrinha Zefinha, meu pai Brivaldo, minha madrinha Eunice, minha mãe Eunice, esse povo todinho. O que é que a gente tem que fazer? Nós fazemos parte de uma tradição de terreiro que preserva, que tem a obrigação de preservação, de cultuar aquilo que os nossos ancestrais deixaram. Então eu me sentia muito desconfortável, né, em ver tanta coisa, tanta patifaria, as pessoas dizerem determinadas coisas. Seu João Folha, o marido de Dona Dora, né, um grande juremeiro, foi meu irmão de santo, grande juremeiro, devoto de Malunguinho, certo? A tradição de Malunguinho na casa de Dona Dora tem quase 50 anos. Quase 50 anos. Porque o pensamento de muita gente é que a nossa tradição, ela é uma tradição que cresce na sua oralidade, mas a gente tem que ter a compreensão que nós somos detentores desse culto, nós somos detentores de prezar, de zelar por essa cultura. E se nós deixamos isso ser enveredado pelo caminho da destruição que vem se tomando, é um verdadeiro ato de covardia, certo? E eu sou filho de Ogum, eu não poderia ficar omisso a isso. Eu sei amar a Jurema, eu sou um orixá, mas eu amo a minha Jurema, assim como eu amo meu orixá, eu amo a minha Jurema. Então eu vendo aquelas coisas, aquelas informações errôneas, aquelas coisas afrontosas, eu fiquei pensando comigo mesmo. Aí falei com meu filho Érico, eu disse: meu filho, eu vejo tanta gente aí fazendo transmissão na internet da galinha que está preparando para o almoço, da pizza do bar, do acidente que morreu as pessoas acidentadas lá, e vai e filma, e fazem transmissão disso, minha gente. Pelo amor de Deus. Então eu peço a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo que pertence à nossa tradição de Jurema, que faça também sua transmissão, fale sobre a nossa cultura. Isso é importante, não é só Santo de Jucá não, tem que ter outras pessoas para mostrar a cara, para falar, certo? Futuramente eu pretendo, se assim Deus me consentir, ter uma forma melhor, né, para a gente fazer essa transmissão com mais profissionalismo, porque aqui está uma coisa muito, muito simplória, assim, com um celular, uma coisa, mas eu quero fazer uma coisa maior, para trazer até outros juremeiros, para a gente bater um papo,
para a gente conversar. E aí, meu irmão, e aí, conte a sua história, conte o seu caminho dentro da nossa tradição. Meu padrinho Rubens, que era esposo de madrinha Zefinha, ele é uma pessoa muito séria. Ele era muito sério. E uma vez ele me falou uma palavra. Ele disse: meu filho, a pior coisa do mundo é você ver pessoas fazendo coisas que não devem, daquilo que nos pertence. Porque a Jurema é um bem coletivo. A tradição de candomblé e de orixá é um bem coletivo. Então por que nós não mostrarmos a cara e lutarmos e procurarmos combater quem vilipendia, quem afronta, quem desrespeita? A gente tem que enfrentar esse povo, a gente tem que ter coragem para isso. E eu acho que para uma pessoa de tradição de terreiro, tanto de Jurema ou de orixá, isso é uma coisa que vem da nossa essência, né? Vem na nossa essência. A nossa ancestralidade nos compele a isso, nos determina a isso. Que possamos trazer a valorização da nossa tradição, no respeito, comungar desse respeito, e quando tiver algum irmão fazendo alguma coisa que não deve, a gente procurar chamar a atenção, procurar conversar. Vocês não imaginam, da primeira transmissão que eu fiz aqui ao vivo até hoje, quanto de e-mail eu tenho recebido. Eu tenho recebido informações do país inteiro, até de fora do país, certo? Quem sou eu? Um simples juremeiro, um simples sacerdote de candomblé, né? Um simples juremeiro. Então eu tenho uma obrigação, porque muitas vezes é muito cômodo para o babalorixá, para o juremeiro, se omitir dessa informação e ficar ali e não trazer, ficar ali no terreiro, tá ali, faz a obrigação, faz o toque, canta, e terminou aquilo e acabou. E não acabou, minha gente. A gente tem que dar continuidade. Nós temos que crescer, nós temos que nos expandir. Tem o pai Josimar, lá no Pina, que eu tive a honra de passar por ele também, meu pedido de bênção e meu respeito ao pai Josimar, né? Então, tem todas essas pessoas. Você tem pai Beto aí do Cardoso, grande exímio juremeiro, uma pessoa de um conhecimento ímpar. Então a gente tem que trazer, e meu grande desejo é futuramente ter condições de ter um espaço para trazer essa informação, né? Trazer essa informação, trazer esses meus irmãos para falar das suas experiências, das suas vivências dentro da tradição, para que possamos combater esses vilipêndios, porque é na alça desses vilipêndios que cresce o preconceito. É na alça desse vilipêndio que cresce todo o pensamento de negatividade. Porque, como diz o meu querido professor Jário, meu afilhado professor Jário de Jesus, muitas pessoas querem se promover pela negatividade. E é essa negatividade que nos prejudica, certo? Essa negatividade que desrespeita, que vilipendia. Nós temos aí pessoas, Dona Sebastiana, grande juremeira, saudosa juremeira, avó de Sandra Juremeira, uma grande alorixá, filha de do saudoso seu Manuel Mariano, né? Então, pessoas como essa nos deixaram um legado. E nós vamos silenciar isso, minha gente. Nós vamos deixar que as pessoas que tenham uma visão da Jurema de uma forma respeitosa, de uma forma honrosa, se coloque numa posição de preconceito por não conhecer, né? Não conhecer. Dona Sebastiana, do mestre Bororó, uma ciência tão bonita, uma ciência tão importante, isso vai ser jogado na lata do lixo da história? A gente sabe, todos nós sabemos que a nossa tradição de terreiro não são valorizadas como merecem pelo Estado brasileiro. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava vendo hoje um clipe falando do estado de Pernambuco, até com cantores, pessoas, e mostrando várias áreas de Pernambuco, né, várias cidades aqui de Pernambuco. Eu acredito que tenha sido feito pela Secretaria de Cultura do nosso estado, e que mostra, diante de tantas cidades, mostrando a cultura de Pernambuco, mostra uma igreja por dentro e por fora. Por que não mostrar o sítio de Paiadão? Por que não? Por que não mostrar a casa de seu Ramiro do Oxóssi? Né? Por que não? Por que não mostrar o Xambá lá com o Pai Ivo? Pelo amor de Deus, minha gente.
Entendam, compreendam isso, que nós somos cultura também. Nós fazemos a cultura latente desse estado, desse país. E por que só mostrar a Igreja Católica, o teto da igreja, mostra a frente da igreja, num clipe que é um chamariz para a cultura pernambucana? E os terreiros não são cultura? Nossos terreiros são aportes da cultura. Né? O sítio de Paiadão, a Casa Xambá, a Casa de Seu Raminho. Então a gente tem que colocar isso em pauta. Nós temos que trazer isso em pauta. Infelizmente, muitos movimentos sociais que davam espaço a essa fala, hoje em dia estão cooptados. Seus dirigentes, cooptados pelos partidos que compõem essa orquestra triste que governa o nosso país, certo? E não nos dá espaço para que possamos trazer essa informação. A cultura de tradição de terreiro não adianta nenhum segmento religioso do país querer desmerecer essa cultura. Nós fazemos parte, nós construímos esse país. Foram os negros e os índios que construíram esse país, deram seu sangue, deram sua vida. Então a gente, por que passar um clipe falando de Pernambuco, culturalmente, e lá não tem os caboclinhos, que era para ter? Porque lá não tem o terreiro, não tem o terreiro de Orixá, não tem lá o sítio de Paiadão, não tem o Palácio de Iemanjá do nosso saudoso Pai Edu. O que é isso? Aí só mostra a foto da igreja, por dentro, por fora, porque a beleza, a cultura pernambucana é constituída pela visão católica. Os terreiros não mostram, só mostra a igreja católica. Eu quero deixar aqui esse reclamo. Um vídeo que me deixou muito triste, que fala da cultura de Pernambuco e deprime e exclui dessa visão de culturalidade os terreiros. Terreiro é cultura, não adianta vocês pensarem em fazer o contrário, né? Não adianta, porque terreiro é tradição, é cultura, é tradição do nosso país. Os nossos índios têm que mostrar às aldeias indígenas que vivem aí sendo vilipendiadas, desrespeitadas, certo? Suas terras sendo tomadas, e ninguém fala nisso. Então eu pensei comigo mesmo, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho um blog, eu tenho Facebook, mas eu tenho que abrir isso aí. Desde os tempos do Orkut, né? A gente sempre nessa temática de falar sobre a Jurema, de trazer à tona caminhadas de terreiro que não tinham a presença da Jurema. Não tinham. E eu tenho testemunhas disso. Entendeu? Que lutaram junto com a gente para colocar na caminhada de terreiro de Pernambuco a presença forte da Jurema. Se hoje tem Jurema lá, se hoje tem a respeitabilidade da tradição de Jurema e muitas pessoas se assumindo como juremeiros, foi na época do Quilombo Cultural Malunguinho. Eu, Alexandre Lomim, João Monteiro, Alexandre Dias, Dona Dora, outros e outros peitamos mesmo, fomos para cima e exigimos caminhada de terreiro. Não pode deixar a segundo plano a tradição da Jurema. A Jurema merece respeito. Gritamos isso lá na caminhada de terreiro. E hoje, graças a Deus, né, todos que compartilharam daquela época, como o Pai Dito de Oxóssi, como outros e outros, né, o Pai Dito de Oxóssi, outros e outros, estiveram com a gente, né, nessa visão do início dessa caminhada, porque isso foi um sonho constituído, não foi só por uma pessoa ou por um grupo pequeno, foi um grupo amplo, de discussão, de debate, de conversa. Não estou aqui desrespeitando nem desmerecendo os coordenadores atuais. Eu estou trazendo informação importante, porque muito quando a gente falava em colocar a presença da Jurema na caminhada de terreiro, muitos torciam o nariz. Não, porque não pode, porque fumaça, porque não sei o quê, porque não pode, porque não pode. Hoje eles estão vendo a necessidade de colocar dentro das... E o reflexo disso tomou um impacto muito grande nas caminhadas. E hoje nós vemos nas caminhadas em todo o Brasil a presença da Jurema também. A presença da Jurema. Então isso é importante, isso é um dever de ofício nosso.
que somos sacerdotes, sacerdotisa de tradição de terreiro. Nós temos que trazer à tona essas informações para combater o preconceito, para evitar a grande falta de respeito, porque a Jurema merece respeito. Certo? Eu vejo aí na internet pessoas colocando fotos, fotografia, montando fotografias e dizendo: esse era o mestre fulano, esse era o mestre cicrano. E eu conheço que não são. E muitos outros juremeiros conhecem que não são. Inventando história. E um dia desse eu me deparei com uma história que alguém trabalhava com a mestra Maria do Acás. E essa mestra era uma prostituta. Se fosse uma pessoa de minha família, e se eu tivesse condições de processar essa pessoa, eu processaria. Porque isso é uma falta de respeito. Maria do Acás foi uma mulher decente. Não era uma mulher de prostituição. Certo? Não estou aqui desrespeitando as prostitutas, porque elas têm a função delas, eu respeito. Mas você querer colocar uma sacerdotisa no mesmo status de determinadas coisas, aí, minha gente, a gente tem que pensar duas vezes. A gente tem que pensar duas vezes. Certo? Hoje em dia, colocar que as mestras, todas as mestras são prostitutas, isso não existe, minha gente. Terreiro, tradição de terreiro é um bem coletivo, não pertence a Sandro de Jucá, não pertence ao pai Messias, não pertence ao pai Paulo Braz, não pertence ao Manuel Papai, nosso querido Manuel Papai, não pertence a meu pai Guara, pertence a todos nós. É um mundo, é um universo. E a gente tem que ter essa compreensão. Né? A gente tem que ter essa compreensão. Eu não posso dizer que Jurema só exista aqui eu fui preparada. Porque o segmento é só aquele que eu fui preparado. Não. A Jurema tem vários caminhos. Desde que esses caminhos sejam caminhos de respeito, de valor, que não seja para depreciar. Quantas juremeiras nós temos aí? Tem aí Alda do querido mestre Pedro Pires, Dona Cícera, que trabalha com o vaqueiro, Mãe Terezinha, que trabalha com o mestre João, Dona Dora, que trabalha com seu Zé Malandro, né? Meu filho Eric, que trabalha com o seu João do Laço, Robson, Débora, outros e outras pessoas, Mãe Dida, minha querida Mãe Dida, que trabalha com o mestre Coquinho, né? O pai Alexandre, Cecílio. Então, será possível, minha gente, que a gente vai continuar nesse complexo nesse complexo de tatu, de entrar, o problema está acontecendo e bota ali a cabeça dentro da terra e deixa que as coisas aconteçam. Não, a gente tem que vir. Então eu digo aí para a Milka de Oiá, para Lucas dos Prazeres, façam transmissões, entrem nas redes sociais, tragam informações, que é importante. Né? Eu aprendo com essas informações também, porque quem se acha que não precisa mais aprender, então o egoísmo, o egocentrismo tomou conta até do caráter dessa pessoa. Certo? Então foi isso que me instigou a trazer essas informações. Eu tenho aqui algumas perguntas que vieram via e-mail. Né? Eu peço aqui meu filho Júlio César que me auxilie aqui. Eu quero aqui, vou passar o e-mail para vocês daqui a pouco. Né? Então, perguntas assim que... Tem perguntas que eu não posso nem colocar aqui. Nós estamos sendo acompanhados até por pessoas evangélicas. Eu quero que bote, por favor, no papel aí o e-mail para que eu possa passar para as pessoas. Né? Então, eu tenho pessoas aqui... Obrigado. Eu tenho pessoas aqui, pessoas que me passaram perguntas. Meu Deus, perguntas que eu não posso nem colocar aqui. Né? Eu não posso colocar aqui. Em respeito às crianças, aos adolescentes, né? Às senhoras, os senhores que estão me assistindo nesse momento. De situações vergonhosas, que nada tem a ver com a entidade. Certo? A entidade não beija na boca de ninguém, a entidade não vai sentar no colo de ninguém, a entidade não vai marcar para ir para motel com ninguém. Isso é só um pedacinho do que eu tenho as informações aqui. Então eu tenho aqui algumas perguntas e vocês podem ir mandando perguntas aqui, porque na medida do possível, se eu não conseguir responder hoje, eu respondo na semana que vem, na próxima segunda-feira às 8 horas. O Paulo Luiz de São Bernardo, São Paulo, faz uma pergunta. Essa seita, olha aí,
Olha aí, Paulo Luiz de São Bernardo, São Paulo. Essa seita é igual a Umbanda? Raspa a cabeça? Faz cortes? Eu sou evangélico, olha, eu sou evangélico e tenho uma irmã que é dessa seita. Paulo Luiz, você que mandou esse e-mail aí pra gente. Primeiro, eu lhe parabenizo pela coragem de vir formular essa pergunta. Em nenhum momento você colocou na sua pergunta que essa pergunta não fosse colocada com o seu nome. Né? Você mesmo se intitula aqui evangélico. Né? Você se diz evangélico aqui. E diz que sua irmã pertence a essa seita. Primeiro, nós não somos seitas. Nós somos religião. A Jurema é uma religião. A Jurema é a religião mais antiga, viu? É a religião mais antiga das tradições de terreiro. Muita gente quer ocultar isso, né? Mas isso aí também é resquício de quem fala de preconceito, fazendo preconceito, né? Mas a Jurema é a forma de religião mais antiga do Brasil. Que ela veio oriunda dos índios, da pagelança indígena, e foi urbanizada, ela foi trazida para a visão do branco, do negro e de todas as pessoas que pudessem comungar. Então você faz essa pergunta, né? Na Jurema, se a Jurema é uma seita igual a Umbanda. Primeiro, meu querido, Paulo Luiz, a Umbanda não é uma seita. A Umbanda é uma religião. A Umbanda é uma religião com 100 anos, fez 100 anos, me parece 102 anos agora há pouco. Certo? Na Jurema não tem raspagem de cabeça. Na Jurema não tem esse tipo de trabalho, certo? A raspagem de cabeça, a catulação, é algo restrito à pertença africana, da cosmovisão africana, da forma da dinâmica litúrgica do africano, né? Então dentro da Jurema não tem raspagem de cabeça. Nós temos aqui Ticiane Campos, olha aqui, uma mocinha de 14 anos aqui, que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. A pergunta dela é a seguinte: quem é da Jurema pode frequentar candomblé? Se usa adijá na Jurema? Ticiane Campos. Ticiane, quem é da Jurema pode frequentar candomblé. Tanto é que eu sou sacerdote de candomblé, certo? Sou balorixá e sou juremeiro também. Então isso não impede. O que impede que se faça esse culto à Jurema são pessoas com pensamento atrávico, um pensamento que reconstrói o preconceito que tantas pessoas lutam contra, né? Inclusive eu. E você pergunta se na Jurema usa adijá, né? Você, pelo jeito, você conhece um pouco, né? Se usa adijá. Na Jurema não se usa adijá. Na Jurema não se usa adijá. Uma pessoa me fez uma pergunta uma vez se na Jurema se usa o cachixi, que é aquele material de percussão que é feito no cipó, né? Com as pedrinhas ali dentro, que é muito usado na tradição do orixá Oxumaré, né? Muito usado na tradição de Oxumaré. Eu não diria que dentro do culto da Jurema não possa se usar aquele cachixi, até porque aquele cachixi ele é usado na tradição africana, mas sempre foi usado pelos índios também, aquela forma, como aqui a maraca. Nós temos aqui a maraca da Jurema aqui, né? Então eu acho que para melhor ser usual, deixe esse cachixi para ser usado dentro da tradição africana, né, do culto, dentro da tradição do orixá, né, do candomblé brasileiro, né, nosso candomblé, né? Então ele fica restrito ao orixá Oxumaré. Nós vamos aqui para Danúzia Cisneiro, Fortaleza, Ceará. A pergunta de Danúzia é a seguinte: por que vocês botam Padre Cícero nessa seita? Olha aí, minha gente, como é bom a informação, como é bom trazer à tona a informação daquele conhecimento que todos nós degustamos. Ela faz uma pergunta e essa pergunta ela vem evada de um certo preconceito, né? Por que vocês botam o Padre Cícero nessa seita? Repito, Jurema não é seita, Jurema é religião, o culto da Jurema é uma religião. Por conta da opressão, da perseguição, essa religião ela ficou muito oculta,
ela ficou muito oculta a terreiros. Ela ficou muito ali, escondidinha. As pessoas ainda tinham a possibilidade de fazer o culto a orixá, mas a orixá, a babá e gungun, mas não faziam o culto a Jurema, né? Explicitamente, era uma coisa muito oculta, era uma coisa muito reservada. A Jurema antigamente era isso, era assim. Eu graças a Deus, tenho a sorte de conviver com muitas pessoas antigas na Jurema, e eu sempre pergunto a elas, né, a Cremilda, a Dona Dora, a forma que a Jurema era naquela época, na década de 60, 40, por aí. Então, as informações que eles me dão é o seguinte, que era algo muito oculto. E por conta da perseguição, nós temos aí registros, né, registros aí que fala da perseguição às pessoas que cultuavam, né, a Jurema naquela época. Muitas vezes a Jurema era vista como uma sub-religião, né? E que a gente tem que trazer à tona que não, que a religião da Jurema é uma religião importante, é a religião primária do Brasil, né? Estava aqui muito antes dos católicos aqui chegarem, né? E a Jurema é uma tradição religiosa, é uma religião, não é uma seita. Danúzia Cisneiro, lá de Fortaleza, meu querido estado do Ceará. Padre Cícero, a presença da Jurema, do Padre Cícero na Jurema, é por conta de vários juremeiros da época do Padre Cícero, eles terem no Padre Cícero aquela figura de orientação, de acolhimento. Essa figura do Padre Cícero é até hoje uma figura muito forte, é uma presença muito forte. Eu diria que a visão que alguns têm de Meca, os juremeiros têm do Juazeiro, né? Os juremeiros, eles têm por um dever até, de um dia ir fazer uma visita lá no Juazeiro, na terra do Padre Cícero, porque a presença do Padre Cícero se dá por isso. Aquela época, muitos juremeiros trabalhavam, eu tenho informações, e de pessoas muito antigas, pessoas com mais de 80 anos, diga-se de passagem, e que eram do Crato, daquela área ali de algumas cidades ali do Ceará, que diziam que os juremeiros, eles trabalhavam muito no cachimbo para a proteção do Padre Cícero, né, nas romarias. Então veio essa presença do Padre Cícero, e por isso, por esse respeito, o Padre Cícero, ao desencarnar, ele foi trazido por esses juremeiros a cultura da Jurema, a presença, né, a presença dele dentro da cultura da Jurema, ele foi trazido, assim como outros símbolos cristãos foram trazidos para a Jurema, né? Então a presença do Padre Cícero dá-se por conta disso. Esses juremeiros antigos, pessoas que trabalhavam no culto à Jurema, viam no Padre Cícero a figura protetora, a figura acolhedora, né? E após o falecimento de Padre Cícero, ele foi colocado dentro desse status de ancestral também pertencente aos caminhos desses juremeiros, que já o veneravam em vida, né? Então ele foi colocado dentro desse culto, assim como outros símbolos cristãos, né? Outros símbolos cristãos foram colocados. Nós temos aqui outra pergunta de Paola Buch, de Tremembé, São Paulo. Paola Buch. A pergunta de Paola é a seguinte: como é que eu faço para ser da Jurema? Eu sou católica, mas tenho medo um pouco. Eu vejo, olha aí o que eu falava alguns minutos atrás. Vejo alguns vídeos na internet muito sinistro, no YouTube, muito sinistro. Daí fico preocupada. É assim mesmo? Paola Buch. A Jurema não é isso que se mostra muitas vezes na internet. A Jurema é um culto a índios ancestrais, a mestres encantados, a mestras encantadas, a entidades de luz e de força. Essas pessoas que fazem isso, que colocam esses vídeos com obrigações, com fotos, internet, fazem questão de fazer isso, elas estão depreciando, elas estão fazendo um desserviço à nossa religiosidade, né? Então, Paola Buch, essa visão não é só sua, não é só você que tem essa visão da Jurema.
muitas outras pessoas têm essa visão preconceituosa da Jurema. Pela falta de conhecimento, pela falta de informação, né? Pela falta de informação. Então a gente, pessoas como eu e outras pessoas também, sérias que vivem aí, colocando a cara nas redes sociais para trazer informações importantes, né, para essa divulgação. Porque hoje a Jurema houve um grande crescimento, e isso deve-se a muita luta, não só de Santo de Jucá, mas de outros irmãos que a gente tem que reconhecer, né? De grupos como o Quilombo Cultural Malunguinho, o qual eu tive a honra de ter feito parte, hoje não faço mais parte, mas o Quilombo Cultural Malunguinho fez esse levante, perguntou, questionou por que não falar da Jurema, por que não trazer a Jurema, né? Então a gente conseguiu vários irmãos, várias irmãs juremeiros que ouviram o clamor, que fizeram sua reflexão e viram da necessidade da gente trazer essa informação, de trazer essa informação sobre a Jurema. Então, Paola Buque, de Tremembé, São Paulo, não se leve por isso. Jurema não é isso. Isso aí, e eu falei isso em São Paulo, quando eu fui lá receber uma homenagem do pai Guimarães de Ogum, um grande umbandista e hoje juremeiro também, que ele é meu afilhado. Então, quando ele me convidou para uma homenagem lá à Dona Dora, para um evento lá em São Paulo, eu disse isso. Porque eu fico, minha gente, eu fico impressionado, eu fico às vezes pensando como é que a pessoa defende uma cultura ancestral, uma cultura ancestral, de tradição de terreiro, e diz respeito a Jurema. Vi lá, encontrei várias pessoas maravilhosas, pessoas que dão valor à tradição, pessoas que lutam, guerreiros do axé, que foi um título, né, uma homenagem que Dona Dora recebeu, e eu também recebi, teve a honra de receber. E eu lá, na minha fala, eu questionei o porquê de certa parte do povo de tradição de terreiro, de orixá, de vodúcim, não ter esse respeito com a Jurema. Então, se não tem por falta de conhecimento, está aqui, Santo de Jucá, está aí pelas redes sociais, outras pessoas de valor, trazendo informações do que é a Jurema, do que é o culto à Jurema Sagrada, né? Então, eu voltando aqui para as perguntas, eu quero agradecer aí a Marcelo Zacarias, a Neide Ribeiro, a outras pessoas aí. Pode ir botando aí a mensagem, minha gente, que eu vou respondendo. A Júnior, meu sobrinho, né? E outros aí. Vão colocando aí as mensagens que eu vou lendo aqui. Cadê Alda? Cadê Eric? Que eu não estou vendo. Bota aí. Eu não tá dando para ver. Vocês continuam aí. Olha aí. Neide Ribeiro diz: sou do Ceará e não ficava um ano sem ir ao Horto na sexta-feira santa. Padre Cícero, porque não... muito bom, Neide, muito bom. Edivan Mendes. José Severino, cadê você, meu irmão? João tá aí também, filho de Graça Bastos, né? De Graça Bastos e Marcos Bastos, 2 sacerdotes de Umbanda lá, um terreiro lá no Rio de Janeiro, um terreiro maravilhoso, né? Um terreiro muito bonito, me acolheram de uma forma muito respeitosa, e eu serei eternamente grato, né? Então, trazendo essa informação para vocês, eu acho que eu estou cumprindo um pouco a minha missão. Eu acho que é muito ruim para uma pessoa receber um dom de Deus, uma missão, e se achar no egocentrismo de só querer aquilo para si. Meus afilhados, meus filhos de santo, eu procuro sempre. Suzana Oliveira está aí, minha querida Suzana. Está aí também, Grecinho também. Marcelo Lalu, sacerdote, né? Estamos aí, estão participando aí, assistindo a gente. Então eu acredito que o sacerdote, ele tem uma obrigação de expandir o seu conhecimento, né? Expandir seu conhecimento, trazer para as pessoas informação. Não se achar detentor daquela informação, né?
não se achar detentor, não se achar dono dessa cultura, não se achar dono dessa tradição. A gente tem que conversar, a gente tem que dialogar. Tem terreiros que são tão fechados que nenhuma fotografia pode se tirar. Acho correto, coerente. Eu acho que o sagrado, existem momentos da dinâmica do sagrado que tem que se respeitar, né? Tem que se respeitar aquele orixá. Leomário, Deus te abençoe, meu filho. Que tem que se respeitar, né? Tem que se respeitar aquela tradição, tem que se respeitar aquela energia e não filmar, não fotografar. Mas também nós estamos, por conta desse escondeirismo, né? Minha filha aí, Dudinha Lima, beijo, meu amor, papai te ama. Então, diante dessa atitude de esconder, de resguardar, eu acho que houve um excesso, né? Eu acho que foi um excesso também. Existem certos excessos, certo? Eu não acho coerente que você filme um orixá em determinados momentos, uma entidade, fotografe. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante que a gente passe essa informação, porque é uma forma de preservar essa cultura. É uma forma de preservar essa cultura. E quem não respeita essa cultura, quem não respeita a cultura da Jurema, ela está sendo contra a sua própria essência. Porque é vergonhoso estados como a Paraíba, o berço da Jurema Sagrada, pessoas terem preconceito com a Jurema, com o culto da Jurema. É uma vergonha. Minha gente, aqui em Pernambuco também, que é outro celeiro maravilhoso da cultura da Jurema, grandes juremeiros, né? E a gente esconder isso, então fazer com que aquela visão, recriar aquela visão do preconceito, de perseguição, do ódio, do preconceito, fazendo com que as pessoas não procurem ter conhecimento. Então você que está me ouvindo aí, eu sei que tem evangélicos que aqui já mandaram algumas perguntas, está chegando perguntas aqui. Você que é evangélico, procure estudar, procure, não fique que nem aquele arreio de cavalo, que chama, bota assim, só vendo ali o caminho da frente e não olha por lados. Nós precisamos, a gente, estudar, de aprender e saber quem foi. Alguém pergunta a você, quem foi teu pai? Quem foi tua mãe? Você tem possibilidade de responder? Tem. Mas por quê? Porque você conheceu teu pai, você conheceu tua mãe, certo? Aqueles que não conheceu, mas no mínimo tem um registro, tem um nome, sabe o nome, tem um registro. Então assim, nós, cidadãos brasileiros, que não temos acesso a essas informações. Então a gente não pode conviver com essa burrice, me perdoe a expressão, essa burrice de não procurar pesquisar, estudar. Hoje nós temos esse aparelho maravilhoso que é a internet, né, Facebook e outras redes sociais. Será que isso só serve para depreciar o nome de alguém? Isso serve para desmerecer uma classe? Isso serve para rotular alguém? Mas não serve para algo propositivo? Pelo amor de Deus, vamos usar as redes sociais para coisas boas, para o bem coletivo, o bem comum. Nós não podemos viver nessa ostra, fechados, sem observar o que passa ao nosso redor. Nós fazemos parte de uma cultura, e essa cultura tem que ser pesquisada, tem que ser esmiuçada. Se não fosse o Dr. Marcos de Carvalho, grande professor, hoje muita gente não sabia da história de Malunguinho na historiografia de Pernambuco. Foi o Dr. Marcos de Carvalho. Muita gente toma para si isso como se for o descobridor das grandes histórias, mas foi o Dr. Marcos de Carvalho, né, que chamou o Quilombo Cultural Malunguinho, chamou as pessoas que faziam aquela equipe, que começou lá no Arquivo Público a chamado de João Monteiro, do historiador João Monteiro. E lá aconteceu, foi pensado o Quilombo Cultural, lá foi pensado o Quipupa, que hoje é um evento tão bonito, né, que reúne vários juremeiros do Brasil e do mundo. Então começou lá. Então, se não fosse o Dr. Marcos de Carvalho trazer à tona isso, o professor meu xará, Sandro Guimarães, não teria também se debruçado sobre isso, né? E a gente não tinha conseguido unir as pessoas em prol de uma entidade que até então ficava restrita ao culto de terreiro, a oralidade do povo de tradição de terreiro.
Então é muito importante, você que está me ouvindo agora, você que é católico, você que é evangélico, você saiba que antes do seu Santo Antônio, do Santo Antônio existir, já existia culto ao orixá no mundo, né? Já existia culto aos ancestrais indígenas. Então você tem que compreender isso, estude, não se deixe levar pela ignorância, não se deixe levar pelo preconceito. Quem é seu pai? Quem é tua mãe? Quem foram seus avós e avós? Quem foi? Quem foi tua avó? Quem foi teu avô? Quem foram teus ancestrais? Então pesquise, não se leve pela ignorância, procure pesquisar, procure entender, porque informação é poder, conhecimento é poder. Por conta de não querermos enveredar por esse caminho do conhecimento, de pesquisa, de esmiuçar a história, é que nosso país está hoje como está, né? A gente sempre deixar-se levar por uma visão, de fraca, uma visão fraca de conhecimento, né? A conexão está mostrando que está um pouco fraca, não sei o que foi, mas eu acredito que já já volte ao normal, né? Então, a gente não pode se levar nisso. Estude, pesquise, procure saber das coisas, procure saber quem são nossos ancestrais, quem foi teu pai, tua mãe, quem são as pessoas, né? Se tiver alguém usando a internet, pede pra... Viu? Então, procure pesquisar. Isso não é a minha verdade, eu não sou o dono da verdade. Eu estou trazendo para vocês informações que não foi só constituída na oralidade do terreiro, informações históricas importantes, para você saber dar valor à tua pele, para você saber dar valor à tua essência, para você saber dar valor à tua história. Quer dizer que daqui você vem, você faz parte de uma família. Quem é teu pai? Ah, teu pai foi filho de quem? Tua mãe foi filha de quem? Quem foram as pessoas de tua família? Você não sabe dizer. Por que você não sabe? Porque você não pesquisou. Você não observou essa árvore genealógica da essência brasileira. Você não se debruçou sobre isso. E não espere que outras pessoas vão trazer isso para você de bandeja, porque não vão. Não vão, porque o interesse é sempre nos manter, né? Sempre nos manter sobre o cabresto, sobre a égide da dominação. É o sistema, ele vive, ele se transforma em forma disso. Porque enquanto o trabalhador não tem um diálogo à altura com o seu patrão, ele não vale nada. Só é a ordem do patrão que é ouvida, só é a ordem do patrão que é respeitada, e a ordem do empregado não é respeitada. Então procure pesquisar, procure se inteirar, né? Procure pesquisar. Meu compadre Robson bota aqui: seita doutrina ao sistema que afasta da crença a opinião geral. Isso é importante. Olha, eu estou aprendendo com o meu compadre Robson aí, que uma vez me deu um exemplo, quando alguém falava sobre alguém estar no couro, né, apanhando de uma entidade, de um orixá, ele me disse uma palavra que eu trago até hoje. Ele me trouxe uma informação naquela hora que foi uma aula para mim, e eu não esqueço nunca. Eu acho que ele não deve esquecer disso também. Essa visão que a pessoa tem, dessa visão de escravidão, né? Aí ele leva isso também para o campo espiritual. Não, fulano está apanhando do seu mestre, fulano está no couro do seu mestre, do seu orixá. E nós conversando sobre isso, né, debatendo sobre isso, Robson, com uma pessoa tem uma bagagem de conhecimento anos-luz da minha, né, me trouxe, falou para mim: Sandro, olha, a pessoa tem uma visão que está apanhando daquela entidade, eu tenho uma visão como se fosse um prato de comida que está ali, né, regado, com todo ali um prato de comida, com água, com tudo, e o camarada não quer usar. Então o que é que acontece? Ele vai desfiando, ele não bebe a água, ele não se alimenta, então ele entra em estado de desnutrição, né, e termina morrendo. Então essa palavra que Robson me passou me deixou assim muito feliz, certo? Aprendi, porque nós aprendemos diuturnamente.
com nosso irmão, com nossa irmã. Né? Nós aprendemos, eu aprendo com meus filhos, tanto de santo, como tanto de orixá, como de meus afilhados de Jurema, meus filhos carnais, minhas filhas, né? Minha mulher, meus amigos, as pessoas que eu me relaciono. Eu aprendo todo dia. Eu já fui uma pessoa muito dura, mas as pancadas da vida fizeram aquela dinâmica da carne, né? Foi amaciando, as pancadas foi amaciando, e a gente vai aprendendo. E eu não posso querer hoje, diante dessas informações que Deus me deu a graça de receber, eu não passar isso à frente, quando eu vejo que outras pessoas estão aí desrespeitando, vilipendiando, afrontando, porque quem cala consente, Pai Messias. Pai José Messias, quem cala consente. O senhor tem que ir para as redes sociais também, fazer seu vídeo, fazer sua transmissão, né? E outros juremeiros e juremeiras, que às vezes são um pouco tímidos, mas vá para frente da câmera, do seu celular, dê uma palavra, né? Quando tiver algum vídeo, alguma coisa na internet, dizendo, e você tem o conhecimento para combater aquela informação errônea, vá lá. Eu aceito questionamentos também. Se alguma informação que eu vou colocar aqui não for uma colocação, não for informação adequada, eu aceito, eu me curvo diante disso, né? Eu me curvo diante disso. Então a gente tem que ter esse senso de compreensão, a gente tem que debater, a gente tem que conversar, a gente nesse momento usando as redes sociais para a gente trazer informação. Aqui vem uma pergunta agora de Antônio Carlos Farias, lá do Rio de Janeiro. Eu não sei, ele coloca aqui, mora em Copacabana, então graças a Deus. É vizinho do meu compadre Robson, que tem lá um duplex lá em Copacabana. Então ele faz a pergunta por que eu uso esse chapéu, né? Esse chapéu com esse cocá aqui em cima, né? Que há alguns tempos atrás, quando eu ainda estava no Quipupa, participando, alguém me questionou o porquê de eu usar essa forma, né? Esse apetrecho, o chapéu e o penacho. Durante certo tempo eu via muita gente usando, eu uso meu chapéu, né? Do culto ao orixá, meu chapéuzinho branco, né? Meu chapéuzinho branco. A conexão está mostrando aqui um pouco fraca, alguém deve estar usando a internet, viu? Então o que é que acontece? Me perguntaram, né, por quê? Eu ficava vendo aquelas pessoas, quando eu estava na área litúrgica do orixá, tem o chapéu, tem toda aquela coisa, as yalorixás com seus torsos bonitos, né? Então eu olhava assim, meu Deus, a gente vai para uma caminhada de terreiro, a gente vai para um seminário, a gente vai para um evento de terreiro e está lá o povo tudo com seu filar, lá com... E não tem nada que dê um destaque, que diga, a Jurema está aqui, a Jurema está presente. Então eu me achei, eu me achei na obrigação de, já que era o chapéu de palha, né? O chapéu de palha, e pegar o cocá do meu índio e colocar. Fui discriminado durante certo tempo, ainda hoje sou por fazer isso, né? Mas eu acho que esse símbolo aqui é um símbolo que ele sintetiza o que é a Jurema. Se você refletir um pouco comigo, o chapéu do mestre e o penacho do índio, né? O penacho do índio. Então, ele sintetiza, certo? Ele sintetiza. Sandra aí dizendo que aprendeu muito com o mestre José Silvestre. O mestre José Silvestre, né? Isso aí, isso é importante. Então, eu disse, eu vou colocar. Primeira vez que eu coloquei, alguns amigos na época, Sandro, sai, mas eu botei. E depois eu vi outras pessoas usando, quer dizer, assumindo essa essência ancestral indígena. Então isso aí já me valeu a pena. Hoje eu vejo outros juremeiros usando aí seu chapéu com cocá. Depois em outros eventos encontrei juremeiros, até Babalorixá chegar com o chapéu com cocá. Achei maravilhoso. Meu Deus, deu certo, né? Deu certo. Então, há essa atitude que com certeza não é oriunda
de uma vaidade individual, é de uma vaidade ancestral. Se os outros têm direito, eu também tenho, né? A Jurema tem direito a isso também. Então eu fiquei muito feliz de poder colocar essas informações, poder colocar aí o chapéu com o cocá em cima. Então vamos lá para algumas perguntas que no vídeo que eu fiz terça-feira não deu para ficar explícito. Aqui a maraca do nosso pajé, né? Essa peça aqui que se usa, né? Tem até aqui uma maior, né? A maraca da Jurema, que nós fazemos nossas evocações, né? Nós fazemos nossos chamados aos nossos encantados. Nós temos aqui também o cachimbo de Jurema, do tronco da Jurema, que é esse aqui, né? Do tronco de Jurema, esse cachimbo. Repetindo a vocês o que eu disse terça-feira, não importa o tamanho do cachimbo, o que importa é o que proporciona a fumaça que sai dele, não é o tamanho do cachimbo. Então está aqui um cachimbo de Jurema, né? O cachimbo de Jurema, usado pelos mestres encantados. Está aqui também um cachimbo, esse aqui importantíssimo, é um cachimbo de barro, né? Que eu acredito que a maioria dos juremeiros, ao menos as pessoas que são da minha rama, tem dentro da sua cidade, da sua seara, dentro do seu estado, dentro das suas tronqueiras, tem esse cachimbozinho aqui. Aqui outra maraca indígena, e essa maraca aqui tem uma história, viu? Tá aqui, ó, essa maraca indígena aqui, linda, né? Uma peça linda. Essa maraca pertenceu a Dona Litinha, a minha saudosa Dona Litinha, a quem eu tenho a honra de zelar hoje pelo estado mestre dela, né? É uma discípula do mestre Zé Pequeno e de seu Rompimato, né? Da mestra Ritinha. Então esse apetrecho aqui, essa maraca aqui, pertenceu a ela, continua pertencendo, né? Então com o falecimento dela, a Jurema dela veio para minha casa, eu zelo, né? Eu zelo por essa Jurema dela. Então esse é um apetrecho da Jurema, isso aqui é um apetrecho da Jurema dela, uma maraca, né? Muitas pessoas perguntam, mestre, o senhor acredita que, o senhor gosta que mestre seja servido em taças, em copos, muitas vezes de cristais, né? Copos e taças importantes. Essa daqui não tem taça melhor do que essa aqui, ó. Isso aqui é a coité feita de quenga de coco, né? Muitos fazem da cabaça, corta a cabaça. Isso aqui é o príncipe do mestre, isso aqui é o príncipe do caboclo, é aqui onde ele toma a Jurema, é aqui onde ele faz os seus trabalhos. Essa aqui é a grande taça. Não tem copo de cristal, né, que ganhe para o valor, é litúrgico. É isso aqui, ó, quenguinha de coco. Tá aqui também um cachimbo de angico, um cachimbo bonito de angico, né? Tá aqui para vocês verem, né? Isso aqui é o cipózinho da Jurema, um galho de Jurema, que nós usamos para bater nas taças, né? Para tocar nas taças, fazer a invocação ali dos mestres. Isso é um cipó que vem do tronco da juremeira. Ele é raspado quando a nossa preparação na Jurema. Alguns juremeiros, quando firmam a cidade do filho, ali preparam a cidade do filho, ele dá também ali na princesa da Jurema para ele tocar nos copos, ele fazer a chamada. E aqui, né, a toalhinha que chama de Nossa Senhora, né, que aqui carrega as nossas contas de Jurema com os símbolos aí, né, e muitos apetrechos indígenas, que é importantíssimo, né. Então, o culto da Jurema é isso, né, o culto da Jurema é isso. O culto da Jurema é essa coisa importante. Eu tenho aqui outra pergunta, nós estamos estourando já aí o tempo, mas eu não posso deixar de responder aqui a uma pergunta que me foi feita pelo senhor Mário Siqueira, de Petrolina, né? Aqui, né? Petrolina, né? Nossa querida cidade de Petrolina. A pergunta dele é a seguinte: boa noite, Pai Santo de Jucá. Aqui em casa tem copos e umas estátuas que pertenceram à minha mãe. Ela baixava um espírito chamado Mestre Rio Negro. Olha que coisa linda. Ela morreu há 3 anos. A minha esposa manda eu quebrar tudo e botar fora.
Manda eu quebrar tudo e botar fora. Eu estou desempregado há 2 meses. E minha esposa disse que é isso que está dando azar, que está atrasando, né? Essa casa que eu moro pertencia à minha mãe. Pertencia à minha mãe. Então ela deixou na casa para mim. Dentro desse quarto tem essas estátuas e copos. E que eu, por ver minha mãe manusear, faço o seguinte: troco as águas, sempre que posso boto flores e acendo velas e rezo ao espírito da minha mãe. O senhor acha que essa forma está errada? Eu devo quebrar tudo e jogar fora? Mário, meu querido Mário, primeiro, as pessoas têm um pensamento de dizer, agora eu falei daquele material que pertenceu a uma juremeira, qual eu zelo na minha casa. Olha, pelo que você relata aqui, sua mãe deixou essa casa para você há 3 anos. Ela faleceu há 2 anos. Então, você já foi morar com a sua esposa nessa casa, junto com a sua mãe. Sua mãe veio a falecer. E ela tinha um quarto, onde ela tinha alguns objetos litúrgicos da Jurema, como taças, copos, né? Taças, copos, e algumas imagens, algumas estátuas da entidade dela. E você fala que sempre zela, né? E sua esposa fala agora, depois de 2 meses que você está desempregado, que aqueles objetos das entidades de sua mãe que está lhe dando azar. Primeiro, quando a sua esposa foi morar com você nessa casa, que pertenceu, segundo informação sua, à sua mãe, a casa não dava azar, não deu azar, né? Pelo que você relata aqui na sua pergunta, sua mãe já tinha esse quarto com esses objetos da Jurema. Você fala que ela não tinha nada de orixá, era só Jurema. Então agora que você está há 2 meses desempregado, sua esposa tenta culpar esses objetos da Jurema como objetos que estão atribuindo a eles o seu desemprego. Eu quero dizer à sua esposa o seguinte: tem mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. Será que todos eles guardam alguma coisa de alguém que morreu? Eu acredito que não. É muito bonito, Mário, isso que você está fazendo. Você pode zelar por isso? Pode. E deve. Pode não, deve. Pertenceu à Jurema da sua mãe. As pessoas botaram na cabeça que Jurema, quando o discípulo morre, quando o discípulo vai embora, tem que se quebrar lá as cidades, as princesas, arrebentar tudo e jogar fora, quebrar as imagens. Minha gente, não é por aí. Eu acho que, se isso vir a ocorrer, deve ser, primeiro, da falta de capacidade de quem ficou para zelar. Se aquela pessoa não tem possibilidade de cuidar, de zelar. E também pelo desejo daquele juremeiro, né? Que de alguma forma era uma opinião dele. E então ele tinha esse pensamento de quando falecesse as coisas dele fossem quebradas, fossem arrebentadas. Eu me deparei uma vez com uma situação como essa. E me deparo muito, né, de alguém que tem objeto da Jurema de alguém. Eu não falo roupa, tecido, porque tecido ele tinha, ele usava, aquela pessoa que faleceu usava, então tem uma ligação energética muito grande. Então esse tecido ele pode ser doado até para outra pessoa, né? Pode ser doado. Mas o que é de mal que tem um copo, uma taça com água? O que é que tem de mal? Porque pertenceu a alguém que morreu. Então, aí você parte de uma observação que a nossa cultura não deve respeitar aos que morreram. Se você for observar na visão cristã, se existe algo que algo que é plagiado pela cultura cristã, é o culto à ancestralidade. É o culto à ancestralidade, porque aquele São Sebastião que você tem uma imagem na tua casa, foi um ser humano, já morreu. A Madre Teresa de Calcutá faleceu, você tem a imagem dela lá.
né? O Papa fulano de tal, que foi canonizado, você tem uma imagem, uma foto dele lá. O Frei Damião, você tem uma foto do Frei Damião lá na sua casa. Ah, o Frei Damião já morreu, então ele é uma pessoa já desencarnada. Não faz mal a você, porque aquilo que pertenceu à ciência de tua mãe vai te fazer mal. Você mora nessa casa há 3 anos, então agora que deu azar, agora foi que atrapalhou. As pessoas têm que entender que ancestralidade, culto, mas é pecado, na visão de algumas pessoas, o culto aos mortos, o culto às coisas dos mortos. Mas quando o morto deixa uma conta cheia de dinheiro, ninguém joga fora, né? Ninguém dá, não, pertenceu a fulano, fulano morreu, defunto, não quero. Joga esse dinheiro para lá. Não, ninguém faz isso. Fulano deixou uma casa, deixou um imóvel maravilhoso, deixou um carro maravilhoso. Aí, ninguém quer ficar com a Jurema, ninguém quer. Mas se sua mãe tivesse deixado um carro do ano, uma conta gorda no banco, como ela deixou a casa para você, que você fala aqui, eu não quero ser ofensivo nas minhas palavras, eu quero que sua esposa, você passe esse vídeo para sua esposa, para que ela possa refletir um pouquinho nisso. Por que a casa não dá azar? A casa foi da sua mãe viveu ali. Você fala que sua mãe viveu 29 anos nessa casa. Por que não dá azar? Então por que jogar fora? A mesma coisa, a gente tem uma visão, a gente vai um pouco para a seara africana, para a seara do candomblé. Eu já vi pessoas dizer, fulano era filho de Xangô. Ah, fulano morreu, eu não vou, ninguém lá em casa vai zelar, porque Xangô vai atrasar. Não atrasa, minha gente. Até porque Xangô é orixá que não se despacha. Um babalorixá que pega o ibá de um Xangô, de alguém que faleceu e joga fora e despacha, ele está assinando o seu atestado de incompetência sacerdotal. Nós, sacerdotes, somos zeladores incondicionais dessa cultura, dessa visão essencial do nosso povo. Aí pega o ibá de Xangô. Eu não digo de outros orixás, certo? Porque às vezes existe uma determinação de situações, mas eu não acho necessário que você pegue os copos que sua mãe cultuava aquela entidade. Faça ao contrário. Eu vou fazer um pedido a você. Vá agora, nesse momento que você está me assistindo, vá lá na mesa, na mesinha que sua mãe deixou, os copos, acenda velas lá, solte uma fumaça lá do cachimbo da sua mãe e peça a ela, peça a Deus primeiramente e a ela e aquelas entidades que ela trabalhava para lhe ajudar, que eles lhe ajudam tanto que deixou você, nesse momento de desemprego, você está morando numa casa. Você não está dependendo de aluguel. Então as pessoas precisam compreender mais essa visão de ancestralidade. Essa visão de querer rotular o culto a quem já morreu. Ah, fulano já morreu. Isso não presta. Isso vai... Existem formas de você verificar esse culto. De você verificar essa pertença. De você valorizar. Né? Eu tenho certeza que se você for, né, em frente a esses copos, em frente a essa seara, você vai ter uma resposta positiva da Jurema. Aproveitando sua pergunta, eu quero responder outra. Muitas pessoas me perguntam, Sandro de Jucá, enterro de um juremeiro, eu tenho aqui uma pergunta de Ivanilda, que é de Casa Amarela, um bairro aqui da área metropolitana do Recife. Ela manda essa pergunta, Ivanilda Vânia. Ela faz uma pergunta seguinte. Ela diz aqui que me adora, que já me viu em alguns eventos, né? E que já me viu em alguns eventos e também participou em alguns enterros, né? Sepultamentos de sacerdotes, sacerdotisa de candomblé. E ela fala aqui que achou muito bonito a forma daquela despedida, a forma daquela despedida cantada, ali invocada. E ela pergunta se o ritual da Jurema, se existe um ritual específico para um ritual fúnebre específico para o juremeiro, né? Ela faz essa pergunta aqui. Inclusive ela diz que ela faz essa pergunta, mas ela assistiu um vídeo de um sepultamento onde o sacerdote
era um enterro de uma pessoa que cultuava Jurema, e o sacerdote cantou para Jurema. E esse sacerdote que estava cantando era eu. Fico muito feliz por isso, viu, Ivanilda? Existe, Ivanilda. Existe. A Jurema, ela tem dinâmica litúrgica própria. A Jurema, ela tem a sua forma ritualística própria. A Jurema, ela tem seus cânticos. Para mais dizer a você, com 7 dias que o juremeiro, que o sacerdote juremeiro faleceu, existe uma cerimônia litúrgica, ao menos ao caminho do Jurema a qual eu pertenço, que chama-se arriamento. Se arreia as cidades daquele juremeiro. Ali vai se dar caminho, né? Vai se dar caminho se alguém vai zelar, se vai ser entregue à natureza, né? Que eu acho um desperdício, né? Que eu acho um desperdício, dependendo da situação daquele juremeiro, né? Então, a Jurema tem seus pontos dos momentos, do momento do enterro, do sepultamento. Existe ponto específico de despedida daquele juremeiro, existe ponto específico para o arriamento dessa Jurema, existe a cerimônia de 7 dias dessa Jurema, não comparado ao Axexê, que é a tradição da cosmovisão africana, né? Não comparado ao Axexê, ao culto a Babá e Gungun, né? Mas um específico na Jurema existe sim. As pessoas que são mais antigas dentro do culto da Jurema sabem o que significa um chapéu numa posição, nessa posição aqui, né? Nessa posição aqui, com algumas oferendas aqui dentro, né? Não nesse chapéu agora, que eu pretendo viver um pouquinho mais, se Deus quiser. Mas as pessoas que são da linhagem da rama da nossa Jurema sabem o ritual. E alguns que não sabem, questione seu juremeiro, questione sua madrinha, questione seu padrinho, né? Para que possa passar informação, possa passar essa informação. Na Jurema tem ritual fúnebre. Muitas vezes assim, porque morreu, pega lá as coisas, joga na lata do lixo. Então são pessoas que não têm compreensão, né? Então, já estamos chegando aí já ao final do nosso programa, dessa conversa que a gente teve. Se vocês, eu acho que eu já estou abusando demais de vocês, né? Já é o que? Aí em São Paulo já é 10h26, né? Em São Paulo, aqui em Recife é 9h26. Eu acho que eu fui muito prolixo, mas o programa é isso. O programa que a gente está tentando é isso, é esse bate-papo, essa interação, a gente conversar. Eu espero futuramente ter possibilidade, ter condições de expandir esse momento, trazendo juremeiros para a gente conversar, porque graças a Deus eu tenho a sorte de ter sido, o meu berço de Jurema ter sido numa casa tradicional de Jurema, né? E hoje eu trago essa herança de conviver com juremeiras que têm acima de 80 anos. Eu tenho conhecimento com juremeiras de 97 anos, né? Eu tenho conhecimento com muitas pessoas antigas na Jurema. Então, eu acredito que a gente vai aprendendo com esse povo, a gente vai vendo a dinâmica da Jurema, né? Eu tenho aqui uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta aqui de um amigo que me fez uma colocação sobre os mestres aí na Umbanda, a presença dos mestres na Umbanda. Existe uma visão, não é, sobre os encantados da Jurema que não tem a ver com Umbanda, certo? A Umbanda, eles podem, o mestre de Jurema pode trabalhar na Umbanda? Pode sim. Agora, a Umbanda, ela não pode trabalhar a Jurema. Fique bravo não, vou explicar. Uma entidade de Jurema, ela pode descer num terreiro de Umbanda, no momento de cerimônia de Umbanda. Mas você não pode colocar aquele ritual da Umbanda que se canta para orixás, que se canta para outros segmentos, dentro da pombagira, né? Você não pode querer colocar isso dentro do culto da Jurema, legitimando esse ato como um culto, generalizando aquele momento como um culto de Jurema. A Jurema ela vem do índio,
do caboclo, do mestre, da mestra ali. Então a pombagira, já falei isso algumas vezes e outros sacerdotes também explicam, né? E a pombagira ela veio, só um momentinho, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, viu? Eu falo demais, então a garganta fica seca. Então a pombagira ela veio ser cultuada dentro da Jurema por conta da Umbanda, né? Por conta da Umbanda. Esse culto a essas entidades, que muitas vezes eu encontro em terreiros de Umbanda, mestres de Jurema, mestres que eu reconheço, porque, na modéstia à parte, a gente tem uma convivência com esse universo da Jurema há muitos anos, né? Eu tenho um convívio muito longo com a Jurema. Então, 35 anos no mínimo. Então o que acontece? Aí eu vejo, observo, que muitas vezes está ali um mestre Manuel Maior, um mestre Manuel Cadete, né? Que erroneamente é confundido com o marinheiro fulano de tal, não que o marinheiro não possa ser mestre, mas eu falo assim, daquela linhagem, daquela linha da Umbanda, né? Então alguém coloca como se fosse aquele mestre, e eu consigo identificar que aquilo ali, aquela entidade ali, é uma entidade de culto essencial da Jurema. Mas por conta de estar sendo cultuado na Umbanda, ela está usando até outro nome. Eu observo muito dentro dos terreiros de Umbanda que todo mestre é Zé Pilintra. Tem Zé Pilintra da Estrada, Zé Pilintra da Serra, Zé Pilintra do Lenço Vermelho, Zé Pilintra do Lenço Azul, eu já ouvi muito isso. Zé Pilintra da Lapa, Zé Pilintra do Morro, Zé Pilintra do Alto, Zé Pilintra do Baixo. Zé Pilintra é Zé Pilintra e ponto, né? Ah, mas por que do Rio, de São Paulo tem um malandro? Sim, essa visão do malandro, que Zé Pilintra tornou-se a principal composição dessa falange, né? É por conta da regionalidade. A mesma coisa você vê aqui no Nordeste, Zé Vaqueiro, Rio de Janeiro e São Paulo, boiadeiro, Paraná, boiadeiro, Goiás, boiadeiro, porque é uma questão regional. Então, essa questão regional, ela refletiu até nesse campo litúrgico, questão regional. Porque o mestre José Vaqueiro aqui, ele é José Vaqueiro aqui, aonde ele chegar, né? O mestre Zé Pilintra aqui, ele é Zé Pilintra aqui e aonde chegar. Mas o que acontece? Muitas vezes pessoas que não têm um certo grau de conhecimento na Jurema, aí acha que aquela entidade ali, ele tem uma entidade que até aquela energia está sendo trabalhada ali dentro da Umbanda, veio dentro da Umbanda, mas aí é até outra entidade, é até outro mestre na sua essência. Porque quem é juremeiro sabe que o mestre da Jurema, nos pés da Jurema, quando é feito o ritual principalmente do tombamento, ele tem que dar o positivo dele. Ele tem que cantar o ponto, ele tem que dar o positivo. Hoje em dia, isso que eu estou falando é até uma coisa que não se usa mais. Porque o positivo hoje em dia, o positivo de uma entidade é a quantidade de grades de cerveja que ela tem, possibilidade de degustar e trazer para seu terreiro. Se ali numa festa, na casa de uma pessoa, tem 70 grades de cerveja e se diz que a festa é de Luziara, então é de Luziara, é Luziara mesmo. Tem 70 grades de cerveja. Se não fosse Luziara, não tinha 70 grades de cerveja. Mas como muita gente tem essa visão distorcida da Jurema, né? Então, você querer colocar essa visão, eu vejo muito isso. Mestre Cibamba, seu Arrancatoco, Mané Maior, Tertuliano, seu Zé dos Anjos, Manuel Cadete, Mestre Aroeira, tantos outros mestres que estão atuando naquelas matérias dentro da Umbanda, e por eles não terem, as matérias não terem passado por uma dinâmica de Jurema mais ligada à sua essência, mais ligada à sua tradição, né, a sua tradição de origem, aquela entidade até é tratada de uma forma com o nome de outra. Eu observo muito isso. O mestre Pilão Deitado, né? O mestre Zé Malandro, né? Então é tratado de uma forma muitas vezes equivocada, mas não
tendenciosamente. O espírito é tão divino, é algo tão divino, tão importante, que ele não importa de dar o positivo dele ali, pelo caminho da Jurema, como é de praxe. Mas ele dá o positivo dele diante da energia que ele está sendo cultuado, que ele está sendo amado, que ele está sendo reservado ali, que ele está sendo preservado, aquela essência espiritual. Assim é a mesma coisa que muitas pessoas dizem. Chega muita pergunta, mas Pai Sandro, por que em determinado segmento religioso, ligado à linhagem espiritualista, se cultua fulano de tal, é mentor de fulano. Então esse mentor, ele só é um médico, um engenheiro, um professor, um grande músico. Nunca vem o preto velho, nunca vem o mestre, aquele caboclo, o canindé, ele não tem espaço ali. Só quem tem espaço ali é um determinado segmento. Isso, minha gente, eu observo também como uma questão de embranquecimento da nossa cultura. É uma questão de embranquecimento da nossa cultura. Tirar, até do campo religioso espiritualista, a visão da importância da energia daquele povo negro, da energia daquele povo índio. O meu guia é um médico alemão. Meu guia não é um caboclo, canindé, tupinambá, né? Não é. Meu guia não pode ser uma tapuia, não pode ser uma jacira, não. Meu guia é um médico alemão, austríaco. Isso são resquícios do preconceito. E são resquícios do preconceito. Porque o amor não tem cor, o amor não tem espaço para que você faça um limítrofe, para que o amor de uma pessoa é um amor verdadeiro. Outra pessoa, por ser de outra cor, ou por ser de outra opção, não tem amor por outra. Né? Isso são resquícios do preconceito. E que situações como essa, nesse momento, que nós estamos aqui debatendo, conversando, nós estamos enfrentando esse preconceito. Certo? Eu quero me despedir de vocês. Eu acho que já fui prolixo demais. Já passei até da hora do término do programa. O programa é de 1 hora, a gente já vai com 1h30, né? Mas eu tinha que dar essa crescida, esse mais prolixo do que eu já sou, por conta das pessoas que me mandaram, pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, inclusive eu não entendo espanhol, o meu filho foi tentar traduzir para mim, né? Então pessoas da Espanha que mandaram mensagem, e pessoas do Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro mandando mensagem, meus amigos aqui do Facebook, né? Estão sempre mandando mensagem aqui pra gente, chama-se os Face Espectadores, né? Estão aí sempre nos escutando, fazendo perguntas. E mais uma vez eu quero deixar aqui uma resposta para aquelas pessoas que às vezes se comunicam comigo pelas redes sociais, dizem assim: Pai Sandro, eu quero ser juremeiro. Pai Sandro, quanto é para eu ser juremeiro? E isso me aborrece muito, isso me deixa muito triste, porque vocês têm que entender que nós somos escolhidos da Jurema, a Jurema nos escolhe, não é a gente que escolhe a Jurema não, é ela que nos escolhe. Se é questão de... alguém pode dizer, não, é um preconceito, não. Eu acho que as pessoas chegam a um nível de espiritualidade que são distribuídos aí. Não existe só a religião da Jurema, nem do Candomblé que tem esse predicado. Certo? Eu compreendo na visão evangélica, na visão católica, de pessoas altamente espiritualizadas, pessoas que têm um alto nível de conhecimento espiritualista, de energia espiritual. Certo? Eu entendo assim. No kardecismo também, eu entendo assim. Mas você chegar dessa forma é muito ruim. É ruim para você, porque eu estou cansado de dizer. Nós somos escolhidos pela Jurema. A Jurema, eu não sou vendedor, eu não sou comerciante de Jurema. Tanto é que uma pessoa quando chega na minha casa para se preparar ou vem nesse intento de se preparar, eu digo, olha, eu vou consultar a Jurema e a gente vai ter essa resposta da Jurema para que você
se você pode ser preparado para Jurema, se você pode ser batizado, consagrado ou tombado como discípulo de Jurema, certo? E essa resposta não sou eu que digo. Muitas pessoas até já me excluíram dos seus Facebook, né? Me excluíram porque pessoas que até tinham um certo carinho, né? Sempre se comunicavam conosco, sempre nos trataram com muita urbanidade, e chegou um momento que essas pessoas, eu tive que dar a resposta a elas. A Jurema não deu caminho para lhe preparar. E essas pessoas ficaram com raiva. Porque se eu fosse preparar, se eu fosse fazer tudo que essas pessoas que me mandam e-mail, me mandam perguntas, se eu fosse fazer, aceitar os desejos dela, eu acho que eu já estava um homem milionário. Rico eu já sou muito rico. Tenho saúde, tenho pessoas que me amam ao meu redor, tenho uma religião que eu amo, faço o que eu gosto, né? Tenho pessoas que me rodeiam que me amam. Então isso para mim é muito feliz, né? É muito importante. Então eu não sou esses comerciantes que vivem aí, inclusive em Juremeiros, daqui do Nordeste, certo? Algumas pessoas, tem muitas pessoas sérias que vão daqui do Nordeste lá para o Sul preparar pessoas na Jurema, pessoas com competência, pessoas de dignidade, pessoas de autoconhecimento dentro da Jurema, certo? Mas tem pessoas que, infelizmente, não têm sequer dignidade para se olhar no espelho, a não ser se refletir no espelho da sua covardia, porque não tem o que para preparar para você estar na Jurema, para você ser um sacerdote, e não só da Jurema, eu acho até de orixá, ser um padre, ser um pastor. Você precisa ter, primeiro que tudo, amor ao que você faz. Segundo, muita responsabilidade. Amor e responsabilidade tem que andar junto, certo? Você não pode ser um vendilhão, você não pode comercializar um dom, certo? Eu não estou desrespeitando aqui quem cobre uma quantia, até porque tudo na vida é uma troca, né? Você tem gastos, tudo isso, mas pessoas chegar para se preparar numa Jurema e a pessoa não ter o critério, no mínimo, um critério moral, né? Um critério de caráter. Eu sei que às vezes a gente se equivoca, a gente se prejudica com algumas pessoas, se decepciona com algumas pessoas, mas eu acredito muito que a gente deve, vendo essas situações acontecerem, meio que usar sua dignidade para filtrar essas pessoas, certo? Preparar seus discípulos, pessoas com dignidade, pessoas com valores, pessoas com respeito. Isso é importante, né? Então eu agradeço aqui a todos vocês, repetindo aqui, esse programa hoje foi dedicado à tia Tâmara de Oxum, né? Filha do saudoso São Antônio do Monte, um dos grandes juremeiros que Pernambuco já teve, né? Esse programa é oferecido a ela e a um ancestral, que hoje é um ancestral nosso, esse é, por legitimidade, Permínio né? Malaquias, nosso saudoso Malaquias, que ele cantava tanto para Orixá, cantava tanto para Jurema, cantava coco. Então eu espero contar com vocês na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, assim que Olorum, que Tupã, Mãe Tamaína nos consinta, que a gente possa aqui estarmos batendo esse papo, né? E que outros juremeiros e outras juremeiras também façam isso. Pessoas de boa índole, pessoas de caráter, pessoas de conhecimento dentro da nossa tradição da Jurema, que faça a sua transmissão, faça o que eu estou fazendo aqui, porque enquanto a lei que foi colocada, 10.639, não foi colocada em prática, que essa lei determinava que nos colégios, nas escolas públicas e privadas, fosse ensinada a cultura do negro e do índio. Isso, enquanto não for colocado em prática, e as nossas crianças, a grande maioria das crianças, continuarem aí sendo compelidas a serem preconceituosas, a verem as pessoas de uma forma distorcida, são espaços como esse que a gente tem que usar para desmistificar, para retirar do nosso caminho o preconceito. Então, um forte abraço. Próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, se assim Deus me permitir, estaremos aqui conversando, debatendo e trazendo informações. Continue aí passando seu e-mail.
é o sandrodejucá@outlook.com. Tudo minúsculo. sandrodejucá@outlook.com. Tudo minúsculo. E se você gostou do vídeo de hoje, dá aí um likezinho aí no coração, um legalzinho aí que gostou. Pessoal aí, Daniela Ferreira, forte abraço, Robson, meu afilhado. Toda segunda-feira às 20 horas, se Deus quiser, né? Se Deus nos permitir. Yara, minha querida, muito obrigado, muito obrigado. Dinha, minha querida.